Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Olha só, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma questão, sobre um tema que sempre gera muitas dúvidas nos funcionários das empresas e também gera muitas dúvidas para alguns advogados iniciantes da Justiça do Trabalho. Advogados que estão iniciando e pessoas físicas que estão trabalhando em empresas. Hoje eu vou aqui conversar com vocês sobre verbas rescisórias. Gente, essa matéria, verbas rescisórias, ela é uma das matérias mais importantes, simples assim, porque ela está no dia a dia da Justiça do Trabalho. Por mais que nas ações trabalhistas nós tenhamos uma dezena de possibilidades de requerer pedidos para o juiz, seja hora extra, seja intervalo, seja acúmulo de função, seja grupo econômico, seja dano moral. Fato é, meus amigos, que provavelmente de 10 ações, 9 ou 9,5 ou 10 ações terão pedidos de verbas rescisórias. Vocês até podem entrar com uma ação trabalhista pedindo alguns outros pedidos acessórios, como hora extra, por exemplo, ou dano moral. Mas no final das contas, meus amigos, quase sempre a gente pede verbas rescisórias. Seja porque o empregado ele foi demitido e não recebeu nada das verbas rescisórias, seja porque ele não recebeu as verbas rescisórias na sua totalidade. E até quando eles recebem as verbas rescisórias, que a princípio foram integrais na sua totalidade, sempre tem um detalhe ou outro quando o advogado ele olha o TRCT, sempre percebe que não foram pagas as férias proporcionais ou o valor das férias proporcionais não foram quitados corretamente. De repente, no caso do aviso prévio, ainda que tenha ocorrido o pagamento do aviso prévio pela reclamada, talvez não tenha sido respeitada aquele aviso prévio proporcional recente, né, de acordo com o tempo de trabalho do funcionário, o tempo de trabalho do trabalhador. Então, se você prestar atenção, sempre vai ter um pedido de verbas rescisórias, seja um ou dois pedidos, ou seja, todas as verbas rescisórias na sua integralidade, item por item aqui. Falei com vocês aqui agora que essas verbas elas se encontram descritas no TRCT. O que é o TRCT? É o termo de rescisão de contrato de trabalho. Pela lei, todo funcionário que é demitido, todo funcionário que tem a sua carteira assinada, ou seja, o seu contrato de trabalho, ele é regido pela CLT, no momento da dispensa desse funcionário, seja dispensa sem justa causa, seja dispensa por justa causa, ou até mesmo através de um pedido de demissão, com certeza deverá haver o termo de rescisão de contrato de trabalho. Aquele documento que todo advogado pergunta para o reclamante: cadê o seu TRCT? Traz para mim o seu TRCT para eu dar uma analisada nele. Porque, primeiro, o TRCT é o documento que tem os dados da empresa, os dados do funcionário, terão discriminadas todas essas verbas rescisórias aqui e até algumas outras, como por exemplo, salário família, às vezes consta, né, no TRCT. Abaixo, nos campos abaixo dessas verbas aqui, teremos as deduções, porque na realidade o TRCT ele vai constar a primeira parte, que vai ter essas verbas rescisórias aqui, que seria os valores que ele tem que receber ou que ele teria que receber. Em alguns campos abaixo delas, no TRCT, teremos as deduções. O que são as deduções? São aquelas deduções legais, aquelas que a lei autoriza a empresa a descontar.
Posso dar um exemplo? INSS, desconto de INSS. Outro exemplo, desconto de imposto de renda. Posso falar outro aqui? Vale transporte, vale alimentação. Por exemplo, o funcionário no final do mês passado recebeu vale transporte, vale alimentação através da sua conta corrente ou através em espécie, através de dinheiro. E logo no início do mês ele foi dispensado. Ele não vai simplesmente ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro, ele é da empresa e a empresa fornece o valor do vale transporte, do vale alimentação e do vale refeição para que o funcionário o usufrua enquanto ele estiver atuando pela empresa, até o momento que ele está trabalhando pela empresa. Então a empresa ela paga esse valor pelos 20 dias úteis ali, pelo mês inteiro. A partir do momento que logo no início do mês ou em alguma outra data ele foi dispensado, ele já não faz mais jus àquele valor, ele apenas vai fazer jus àquele valor proporcional até os dias trabalhados dele. Então a empresa tem todo o direito de descontar o vale transporte e vale alimentação dos dias que o funcionário não vai trabalhar. Isso aí, esse direito não é nem somente na rescisão trabalhista. Se o funcionário recebeu vale transporte, vale refeição e vale alimentação e por qualquer motivo faltou, ele também não tem direito a esse dia de vale transporte, porque ele não foi trabalhar naquele dia. Ele também não tem direito a vale alimentação, porque ele não foi trabalhar naquele dia. Então, provavelmente, enquanto ele estiver trabalhando, vai ser descontado no contra-cheque. No caso da rescisão, essa diferença vai ser descontada na hora da rescisão, no TRCT, com toda certeza. E isso não tem nada de ilegal. Muitas vezes o funcionário não sabe esses detalhes, mas a gente tem que informar, porque os funcionários eles não conhecem a legislação trabalhista, eles não conhecem a CLT e às vezes vêm questionar com o advogado falando que a empresa descontou o vale transporte, descontou o vale alimentação na época da rescisão. Aí você, quando você vai puxando o fio da meada, vai conversando, vai percebendo que até só de você olhar a data de saída dele, muitas vezes você já vai perceber, e você vai calcular, você vai perceber que foram descontados tão somente aqueles dias que ele já não estava mais trabalhando. Tudo bem? Olha só, vamos falar aqui sobre essas verbas rescisórias às quais o funcionário ele tem direito. Elas estão lá discriminadas no TRCT, cada um no seu devido campo, numerado e colocado ali o valor que ele porventura irá receber. Um dos primeiros é o saldo de salário. O que é o saldo de salário, meus amigos? O saldo de salário é aquele valor restante que ele fez jus, o qual ele trabalhou. Se ele trabalhou durante 15 dias no mês, ele tem direito a 15 dias de saldo de salário. Isso aqui estará constante. O funcionário, quando tiver a sua rescisão contratual, ele não vai receber nem o salário integral, ele vai receber só os dias trabalhados e também ele não poderá receber menos do que aqueles dias trabalhados. Tudo bem? Além do saldo de salário, temos o aviso prévio. Olha só, pessoal, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado nem a contratar e nem permanecer em alguma empresa. Da mesma forma que o reclamante, que o funcionário, ele pode ser demitido pela empresa, porque é a empresa que arca com os riscos da atividade, a empresa ela pode entender muito bem que por qualquer motivo que seja pela falta de capacidade do funcionário, seja pela desídia do funcionário, seja até mesmo pela ausência de necessidade daquele funcionário naquela empresa, seja porque a empresa está passando por crises, a empresa pode demitir.
Da mesma maneira que o funcionário, se ele não quiser mais permanecer na empresa por qualquer motivo, seja porque ele quer procurar uma outra empresa, seja porque ele não gosta daquela empresa ou aquela empresa está agindo de forma ilícita com ela, ou porque ele mora longe da empresa, ele pode requerer o seu pedido de demissão. E o que acontece, meus amigos? Quando a empresa ela demite o funcionário sem justa causa, ela tem duas opções. A empresa tem duas opções. Primeira opção é avisar o funcionário com 30 dias de antecedência. Esse é o aviso prévio. Avisar o funcionário com 30 dias de antecedência. Ele avisando o funcionário com 30 dias de antecedência é o chamado aviso prévio trabalhado. Ele vai avisar 30 dias e a partir daqueles 30 dias, no decorrer daqueles 30 dias, o funcionário ele já tem ciência da sua demissão, até mesmo porque o objetivo do legislador foi que o funcionário tenha tempo para buscar um outro emprego. Então, nesse momento, ele não recebe rescisão, ele não recebe o aviso prévio, porque em regra o aviso prévio ele tem que ser esse pré-aviso, por isso que diz o nome aviso prévio. Se ele falou com 30 dias já de antecedência, ele não tem que pagar nada. Inclusive, ele pode negociar com o reclamante alguns dias que ele saia mais cedo, 7 dias que ele saia mais cedo. Caso a empresa ela não respeite esses 30 dias de antecedência da sua informação do término da rescisão do contrato de trabalho, aí é que a empresa se verá obrigada a indenizar pelo aviso prévio, a indenizar pela rescisão injusta do contrato de trabalho. Quando a empresa opta, por qualquer motivo, a não respeitar os 30 dias do aviso prévio, aí a empresa é obrigada a pagar o aviso prévio, que na realidade é um salário do reclamante. Esse é o aviso prévio indenizado. Então percebam, meus amigos, que quando vocês ouvirem aviso prévio, vocês já têm que saber duas coisas: aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Tudo bem? Uma outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês sobre aviso prévio. O aviso prévio é para ambas as partes, para os dois lados. Da mesma maneira que a empresa é obrigada a avisar previamente a extinção daquele contrato de trabalho, o empregado também é obrigado a informar com antecedência a rescisão do contrato de trabalho de forma unilateral. O que isso quer dizer na prática que nem todo mundo percebe e nem todo mundo se dá conta? Se eu, funcionário, chegar hoje para o meu chefe, para a minha empresa e falar: muito obrigado, mas eu não quero mais trabalhar nessa empresa, amanhã eu não venho mais, você já pode fazer os cálculos da minha rescisão, já pode me entregar o TRCT, hoje à tarde ou amanhã, quando você quiser, eu venho aqui e assino, tudo bem? A empresa vai falar: tudo bem. No dia marcado, no qual eu irei lá para assinar a minha rescisão ou a homologação do meu TRCT, vai estar lá na parte dos descontos o aviso prévio. Porque ou eu, como funcionário, quando eu quero sair da empresa, faço igual a empresa, aviso com 30 dias de antecedência, ou se eu não avisar a minha empresa com 30 dias de antecedência, eu vou ser obrigado a pagar à empresa esse mesmo valor que ela paga para mim quando não me avisa. Simples assim. E vários funcionários, eles realmente acreditam que só a empresa tem essa obrigação de pagar o aviso prévio. Na realidade, o empregado também tem essa obrigação. Ou ele avisa com 30 dias de antecedência, ou ele paga a indenização do aviso prévio.
uma última informação do aviso prévio é que atualmente está em vigência a regra do aviso prévio proporcional. Então, o pessoal do RH, quando for realizar os cálculos das verbas rescisórias, quando for realizar os cálculos do aviso prévio, eles têm que olhar quantos dias, qual é o período do contrato de trabalho do reclamante, e ele vai receber esse aviso prévio, além do seu salário, de forma proporcional, recebendo um valor proporcional. Tudo bem? Uma outra verba rescisória aqui que nós temos são as férias. As férias, elas são vencidas e proporcionais, além do acréscimo do 1/3 previsto na Constituição da República. O que são as férias vencidas? As férias vencidas, meus amigos, elas são aquelas férias que, a partir do momento que o funcionário já fazia jus ao período concessivo das suas férias. O que eu quero dizer com isso? Nas férias existe o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo é aquele período de 1 ano, desde o primeiro dia até quando faz aniversário de 1 ano. A partir daquele momento, depois que faz 1 ano, essas são as férias, o período aquisitivo. Ele já tem o direito às férias. Após esse 1 ano, iniciará a contagem entre mais 1 ano do período concessivo. O que eu quero dizer? A partir desse 1 ano até mais 1 ano, a empresa ela tem 1 ano para dar férias para os seus funcionários. E ela vai dar essas férias conforme melhor lhe convir. Não é o funcionário que vai escolher as férias. Será a empresa que vai escolher as férias. Mas ela tem até 1 ano. Ela tem um período concessivo de 1 ano. A partir do momento que bateu esse 1 ano do período concessivo e a empresa não concedeu as férias, já cabe multa, encerrou o período concessivo e essas férias já são férias vencidas. Se essas férias não foram gozadas, não foram pagas pela empresa, até a época da rescisão do contrato de trabalho, com certeza ela terá que pagar essas férias vencidas. Tudo bem? E as férias proporcionais, quais são as férias proporcionais? São aquelas férias contadas de forma proporcional a qual o funcionário, o reclamante, terá direito. Se ele entrou em janeiro e saiu em setembro, ele vai ter ali férias proporcionais de 9/12. Se ele tem ali, entrou em janeiro, por exemplo, e saiu em novembro, ele terá férias proporcionais de 11/12. Tudo bem, pessoal? Uma outra verba rescisória que eu tenho para falar com vocês aqui, que a gente pode constar, é o 13º proporcional. Quando o funcionário ele está trabalhando regido pela CLT, nós sabemos que ele tem direito ao 13º. Se por acaso ele tem direito ao 13º integral, se porventura a época da sua rescisão constar os 12 meses ali referentes ao 13º, ou o 13º proporcional. Ou ele vai ter direito ao 13º integral, ou o 13º proporcional, da mesma maneira das férias proporcionais. Tudo bem? A partir daí, temos outras verbas que nós devemos sempre estar atentos. FGTS, uma indenização de 40% do FGTS. Nós sabemos muito bem, pessoal, que a partir do momento que o funcionário é contratado pela empresa, a empresa é obrigada a depositar
8% do salário na conta vinculada do reclamante na Caixa Econômica Federal. Esses 8% mensais vai servindo como se fosse uma poupança para ele. Aí no final do contrato de trabalho, caso porventura isso ocorra, o funcionário, em regra, ele terá direito a essa proporcionalidade. Ele terá direito a receber os 40% do FGTS e o saque do FGTS. Para que serve os 40% do FGTS? Né? É uma indenização pela interrupção sem prévio aviso do contrato de trabalho. Outra verba que nós teremos aqui é a multa do artigo 477 da CLT. A partir do momento que a empresa demite o funcionário sem justo motivo, ele terá que pagar um salário para o reclamante. E por fim, pessoal, quero falar da multa do artigo 467 da CLT. O que é essa multa do artigo 467 da CLT? Quando ajuiza-se uma reclamação trabalhista, a empresa ela tem que trazer as verbas que ela entende serem incontroversas. Caso ele não traga essas verbas que ele entenda incontroversas, o juiz poderá condená-lo em pagar 50% das verbas rescisórias. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse tema verbas rescisórias. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima!